Olá, meus irmãos, graça e paz, mais uma terça-feira e mais um encontro aqui no YouTube, no canal da IBR Fiel. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse momento aqui juntos. Eu sou o Davi, um dos pastores nessa casa, e hoje nós vamos fechar a série de estudos deste mês de janeiro, observando o assunto da inteligência espiritual, mas com foco no livro de Salmos. Se você gosta e pode anotar, prepare papel e caneta, porque hoje o papo tá denso. Claro que toda a escritura é maravilhosa, completa, é a palavra de Deus, onde ele se revela de Gênesis a Apocalipse, mas o livro de Salmos tem um lugar muito especial no meu coração. Eu posso dizer que é o meu livro favorito. Inclusive, Salmos foi a primeira palavra que eu li quando eu era criança, porque minha mãe lia a Bíblia comigo todas as noites e isso ajudou, inclusive, meu processo de alfabetização. Mas eu digo que ele é meu favorito porque é um livro formado ali por uma coletânea de 150 poemas, cânticos e orações que são tão sinceras. Inclusive, o nome do livro, né, de Salmos em hebraico, está ligado à ideia de louvores cantados, muitas vezes, inclusive, acompanhados por instrumentos musicais. E eu vejo ao longo de todos esses capítulos muita humanidade, ao mesmo tempo a grandeza de Deus e a confiança nele, mesmo no meio das adversidades que todos nós enfrentamos na vida. Os Salmos falam de tudo um pouco, né? E por isso eu acredito que torna eles até tão fáceis da gente se identificar, passando por assuntos como louvor e adoração a Deus, lamento e sofrimento, né? Trazendo ali dor, medo, sensação de abandono, todas as emoções humanas ali passando pelos salmistas, pedido de ajuda e de justiça. Nós temos salmos de arrependimento, nós temos salmos de confiança, de esperança, de gratidão, sem contar na mensagem messiânica que aponta para Cristo em alguns dos capítulos que estão ali. Tem salmo para o dia feliz e para o dia que a gente só consegue suspirar. Os salmos não escondem as emoções, mas eles mostram que as pessoas, mesmo que professam a fé, não deixam de ser humanas. Elas vão ter seus sentimentos, seus dias difíceis, seus choros, seus questionamentos, mas acima de tudo isso, vão encontrar confiança e descanso no Senhor que pode livrá-la, que pode abençoá-la. Então, é um livro de fala com Deus, né? De uma forma muito interessante, muito genuína, muito sincera. Mas eu também gosto de Salmos porque o meu xará, Davi, é o autor mais conhecido dessa coletânea, tendo escrito ali 73 dos 150 Salmos. Outros autores desse livro incluem Asaf, que foi um importante levita, ele era músico e profeta, os filhos de Corá, que eram descendentes dos levitas e que eram figuras muito importantes no serviço do tabernáculo e do templo, Salomão, Moisés e entre outros autores desconhecidos. Embora ele não seja um livro considerado como sapiencial, ou seja, da categoria de livros que fala majoritariamente como um manual ali de sabedoria, na verdade, Salmos está dentro de uma categoria ali de livros poéticos. A sabedoria é um tema super presente nesse livro, sendo apresentada de forma poética, espiritual e vivencial, prática, muito ligada ao relacionamento com Deus e à maneira de viver. A sabedoria, de acordo ali com o que nós lemos em Salmos, é um estilo de vida que leva quem tem em consideração o temor de Deus. Mas, de forma mais prática, como ela se apresenta nesse livro ao longo dos seus capítulos. O exemplo vem lá do Salmo 1, que vai dizer, né, bem-aventurado daquele que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O texto vai mostrar que o sábio ele leva em consideração a instrução de Deus, que naquele tempo, né, era a Torá, o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, tradicionalmente ali atribuídos a Moisés. Então o sábio tinha a Bíblia, né, da época como um padrão de vida, a ponto de que ele rejeitava outros estilos de vida que não eram baseados nas escrituras, nas instruções do Senhor, na lei do Senhor. Ali o sábio ele é uma pessoa que se reveste de um estilo de vida que é resultado então dessa reflexão, dessa meditação contínua na lei do Senhor. Mas essa escolha entre viver, né, pela lei do Senhor e viver de forma como os escarnecedores, né, vivem, ela não é sem pensar nos resultados. Pelo contrário, o sábio ele é calculista no sentido de que ele avalia com bastante cuidado os custos da decisão dele no longo prazo, né, de seguir a lei do Senhor ou caminhar de acordo com a lei dos ímpios. E se você lê ali todo o Salmo 1, ele vai dizer do fim de cada um deles, do fim de quem
tem o Senhor como base e o fim de quem escolhe caminhar de acordo com a lei desse mundo. Então o salmista percebe que a decisão dele de ser sábio e de ser meditar na palavra, de andar pela palavra, vai trazer benefícios até o final da sua vida. E aí nós temos ao longo de todo esse capítulo, então, o paradoxo, né, do sábio e justo, que é a pessoa que medita na lei do Senhor, dá frutos e permanece firme, independente da circunstância, e o insensato ou o ímpio, que é quem rejeita Deus, que vive sem rumo e que acaba perecendo. A sabedoria aqui, ela aparece, né, nesse capítulo como uma escolha de vida e não só como um conhecimento intelectual. Mas um outro exemplo de como a sabedoria e a inteligência espiritual se revelam no livro de Salmos vem lá do Salmo 90, que no verso 12, que é tão conhecido, vai dizer, né, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Aqui o salmista vai pontuar que o sábio entende a necessidade de Deus para lhe dar sabedoria. Deus é eterno e detentor ali de todo conhecimento, e quando o salmista compara a sua vida com essa eternidade divina, ele percebe que a vida é muito passageira. E é justamente essa sensação de que a vida é passageira, de que a vida é efêmera, né, de que os nossos dias passam, né, é que ele consegue então chegar e buscar esse lugar de sabedoria. Ele precisa que Deus ajude ele então a contar os seus dias, a entender a finitude da sua vida e que dessa forma ele alcance um coração sábio. Aqui a sabedoria então é a consciência justamente dessa finitude, né, que nós temos enquanto seres humanos. É a humildade e independência de Deus como um resultado então da reflexão sobre a própria vida. Mas um terceiro exemplo vem lá do Salmo 119, o maior dos salmos, onde ele vai trazer que a sabedoria ela está alicerçada numa vida centralizada na instrução, na palavra de Deus. O Salmo 119 vai contar isso de uma forma muito interessante. A sabedoria ali ela vai se demonstrar primeiro pela arte, inclusive, da escrita do Salmo, e aí um parêntese aqui, esse Salmo ele é um acróstico, ou seja, no seu original, cada uma das 22 estrofes que compõem ali os 176 versículos começa com uma letra consecutiva do alfabeto hebraico. Então ele foi escrito de uma forma muito, muito inteligente. Mas ele vai dizendo, né, o conteúdo de fato desse salmo também vai apontar de que alguém que era sábio era alguém que tinha a palavra de Deus em consideração tão elevada que fazia desta palavra o seu estilo de vida. Mas nós vamos ter outros exemplos nos Salmos, por exemplo, dizendo que a pessoa que não tem sabedoria, ou seja, uma pessoa que é insensata, é aquela que ignora Deus, né? Por exemplo, no Salmo 14, no verso 1, vai dizer: diz o insensato em seu coração, não há Deus. Ou seja, ele vai dizer que é uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa insensata, uma pessoa tola, que não tem esta inteligência, é alguém que vive como se Deus não existisse. Ou seja, a falta de sabedoria, ela é mais do que intelectual, ela é mais do que um entendimento só com o nosso próprio intelecto, mas ela fala de uma consciência espiritual, da realidade, da existência de Deus. E se você não compreende isso, você também é um insensato. Mas fechando aqui, um outro exemplo que nós temos no livro de Salmos e que talvez seja o mais dos conhecidos, vai estar lá no Salmo 111, verso 10, que vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nos Salmos, então, ser sábio não é só saber coisas, mas reconhecer a grandeza de Deus, confiar no Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Essa frase, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ela vai ser encontrada também no livro de Provérbios, em duas ocasiões, mas ela vai significar para nós, então, que o ponto de partida para um verdadeiro entendimento, para uma inteligência, para uma vida sábia, é este temor ao Senhor. E o temor ao Senhor não tem a ver com o pavor de Deus, pelo contrário, mas com esse respeito, essa obediência, esta reverência, esse fascínio pelo Senhor, de forma que a santidade de Deus me faça também reconhecer a minha necessidade dele. Reconhecer a minha condição diante de Deus, diante deste Deus perfeito, reconhecer a minha pequenez e a minha dependência do Senhor para também andar em santidade, para também andar em obediência. Este é o ponto de partida para uma vida sábia.
A sabedoria divina não começa com livros, com estudos humanos, mas em reconhecer ao Senhor como autor e autoridade máxima sobre todas as coisas. Sem esse reconhecimento, qualquer outro conhecimento humano é limitado. O temor do Senhor vai se traduzir em atitudes práticas, como obedecer aos seus mandamentos, viver de acordo com a sua vontade, se desviar do mal. O Salmo 111 vai continuar dizendo que bom entendimento tem aqueles que cumprem os seus preceitos, ou seja, temer a Deus tem a ver com receber na sua vida bom senso para tomar decisões, para viver uma vida plena, submetendo a sua própria vontade à vontade de Deus, que é melhor, reconhecendo que Ele é a autoridade, que Ele tem o controle de todas as coisas. Não só acumular conhecimento, mas viver de uma maneira que agrada a Deus, baseando a sua vida nessa consideração pela sua palavra, por aquilo que Ele diz, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Então nós lemos aqui, meus irmãos, diversos exemplos de como o livro de Salmos vai tratar da sabedoria. Mas mais importante do que este conhecimento é de fato nós buscarmos aplicar isso na nossa vida. Então, que o padrão da nossa vida, o padrão do que é sabedoria, o padrão da maneira como a gente conduz os nossos dias, esteja sempre na palavra de Deus, de forma que nós vivamos para honrar o nome do Senhor, com aquilo que nós fazemos, com a forma como nós vivemos. E assim nós encontremos, então, a raiz, a verdadeira fonte da sabedoria que está em temer ao Senhor e em conhecer a sua palavra. Que seja assim na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus, e eu espero que conhecer um pouco mais, até com uma conversa um pouco mais teológica hoje aqui, isso possa ter agregado também na sua fé e você possa, assim como eu, a cada dia sermos despertados para viver uma vida sábia de acordo com o padrão divino. Eu quero orar por mim e por você nessa hora, que o Senhor nos ajude a vivermos assim para a glória dele, amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós não estamos sozinhos e perdidos nesse mundo, mas nós temos uma referência, nós temos um manual, nós temos para onde olhar, nós temos em quem basear, Senhor, a nossa vida, e a tua palavra, ó Deus, é este guia, é este modelo para nós. E quando nós olhamos, ó Deus, para ela, nós te pedimos, ó Pai, que ela gere em nós temor pelo teu nome, que ela gere em nós, ó Deus, não só um conhecimento, um inchaço, mas, ó Deus, que nós possamos ser praticantes da tua palavra, obedientes ao Senhor. É assim, ó Deus, que nós vamos encontrar e vivenciar e praticar na nossa vida a sabedoria do Senhor, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio das tentações, mesmo no meio das provações que todos nós, ó Deus, enfrentamos, mesmo com sentimentos que às vezes nós lidamos por conta da nossa própria humanidade. Ó Deus, nós oramos para que acima disso a tua sabedoria reine no nosso coração e nós tenhamos, ó Deus, de ti a graça para lidar com aquilo que compete a vida como ela é, esta vida limitada, a esta vida finita que nós temos aqui, até o grande dia, ó Deus, em que seremos transformados e que nada mais deste século presente, deste mundo, vai nos afetar, mas seremos, ó Deus, chegaremos à estatura do varão perfeito, seremos transformados à tua imagem plenamente, ó Deus, de maneira que as coisas desta vida passageira não vão nos afetar mais e nós viveremos, ó Deus, contigo para todo sempre. Eu oro, ó Deus, para que seja assim, essa viva esperança e esta determinação no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe sua casa, sua família, com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Até mais.